Vamos começar então por quais são os erros, os principais erros que os fotógrafos cometem na fotografia. Fotografar no automático. Cara, o que acontece? Por que eu digo fotografar no automático? Não existe problema nenhum em você fotografar no automático se você entende o que está acontecendo ali no processo. E você entende o que acontece se você compensa o fotômetro para mais ou para menos. Você consegue compreender a situação da luz e o que acontece em determinada situação. O que me preocupa com a galera que está começando e coloca a câmera no automático é colocar no automático e não lembrar mais de tirar do automático, entendeu? Você deixa a câmera lá no modo automático e vai fotografando e não se preocupa mais em tirar a câmera do modo automático. Eu acho que é extremamente valioso e poderoso você fotografar no automático quando você sabe o que está acontecendo ali. Você entende o que vai acontecer se você compensar para mais ou para menos, certo? Você compensando para mais ou para menos o que acontece com a exposição da foto, tá? E você se utiliza do recurso de fotografar no automático para poder prestar um pouco mais atenção na composição, na direção. Eu acho que aí é super válido, tá? Eu acho super válido. Porém, eu ainda indico para você que se utilize dos recursos de semi-automático, né? Do prioridade de abertura ou prioridade de velocidade, porque daí você vai estar no controle de um dos pontos-chave da fotografia para poder fazer com que a câmera faça o resto por você, porém você tem algum controle, você tem um domínio do que está acontecendo. Então, esse problema do fotografar no automático é um problema que ele pode ser um problema, pode ser um erro, se você esquecer a câmera no automático. Mais um ponto que eu quero trazer para você, fotógrafo iniciante, ó, eu tô pegando aqui, tem várias coisas, eu vou pegar lá no final, é o seguinte: exagero na pós-produção. Esse é um outro erro clássico do fotógrafo que está iniciando, é ele não entender, ele não compreender muito bem ainda os recursos de pós-produção, principalmente de Photoshop, Lightroom, né? E ele dá aquela exagerada, né? A galera que exagera na pele, a galera que exagera no tratamento aí das linhas de expressão, a galera que dá uma saturada às vezes nas cores sem entender muito bem o que está acontecendo no processo, né? Então, exagerar na pós-produção é um problema quando você não tem consciência do que está acontecendo. É isso que eu sempre falo, né? E, obviamente, é um problema segundo o ponto de vista do Eduardo, segundo o que o Eduardo viveu, segundo o que o Eduardo tem na vida dele aí ao longo dos 20, sei lá eu quantos anos eu tenho de fotografia. Então, exagerar na pós-produção é um problema. É um problema. E pode acabar criando uma identidade falsa para a tua fotografia. Então, é legal você se referenciar, né? Ver bastante o trabalho de outros profissionais, ver um estilo que você gosta, salvar fotos desses caras, né? Salva lá no Instagram com aquele recursinho de selecionar foto para salvar lá. Você vai salvando as fotos que você gosta e depois você vai entendendo o que tem de parecido nessas fotos. Normalmente você vai perceber, esse cara aqui trabalha com uma cor mais saturada, menos saturada, todo esse tipo de coisa. Então, cuidado com a pós-produção. Pós-produção pode destroçar o seu trabalho. Vai devagar. Entenda o que vai acontecer, entenda o que está acontecendo e vá devagar. Próximo ponto que fotógrafo iniciante erra pra caramba é aqui, ó. Pensar que para fazer sucesso na fotografia, ele obrigatoriamente precisa de uma sala comercial. Gente, o processo para abrir uma empresa, para que você tenha uma sala comercial, para que você tenha um negócio, né? Ele é doloroso. Você vai ter uma série de custos que você ainda não entende que tem. Você vai ter aí custo com luz, com água, com telefone, com condomínio, com aluguel da sala, com impostos, se você vai abrir um negócio, né? Por mais que seja MEI, você tá entendendo? Você vai ter aí o compromisso de estar lá, entende? O compromisso de estar lá, alguém precisa estar lá, caso um cliente ligue, alguma coisa nesse sentido, alguém vá buscar um material. Tem uma série de, entre aspas, problemas que podem acontecer, ocorrer por você ter uma sala. É errado ter uma sala? Não, não é errado você ter uma sala. Você pode ter uma sala e você deve ter uma sala para aumentar a sua autoridade enquanto profissional, mas você precisa entender qual é o momento de você ter essa sala,
certo? Você precisa entender dentro do seu fluxo de caixa, da sua entrada de dinheiro aí, qual é o melhor momento. Você vai olhar para o seu dinheiro, você vai dizer, pô, e aí? Tá sobrando, não tá? Como é que tá? Será que alugar essa sala vai possibilitar que eu consiga aumentar o meu preço? E esse aumento de preço vai justificar esse custo a mais que eu tô tendo com a sala? Será que ter essa sala vai fazer com que eu feche mais trabalhos? As pessoas realmente vão vir até a minha sala? Será que eu não vou ter que gastar muito com decoração, com todo esse tipo de coisa? Isso não vai acabar fazendo com que eu demore um tempão para conseguir recuperar esse investimento? São todas perguntas que você tem que se fazer e você tem que pensar muito bem na hora de dar esse passo. É um passo importante que eu acho que você, como profissional, vai ter que dar em um determinado momento da sua vida. Você tem que esperar o máximo possível para chegar nesse ponto. Eu mesmo, hoje, não tenho mais sala. Eu trabalho, eu vou atender os clientes em casa, tal, mas eu pude fazer isso porque eu ganhei tamanha autoridade no mercado, aí que tá o grande detalhe. Tamanha autoridade no mercado que para os clientes não faz mais diferença, eles até preferem que eu vá na casa deles ou que a gente atenda num café ou coisa assim. Então são duas situações onde você pode não ter sala. Quando você tá no início, né? E quando você já tem uma autoridade muito grande e você não precisa mais daquilo. Mas nesse meio de campo aí, entre você quando você tem que dar aquele passo, né, para dar aquela ganhar aquele crédito com as pessoas, ganhar aquela autoridade, pode ser que se faça necessário. Então você tem a minha dica é: tenta levar o mais longe possível esse processo de alugar a sala, tá? Tenta levar o mais longe possível, tenta postergar esse negócio o mais longe possível para que você ganhe um dinheirinho antes e consiga fazer as suas primeiras reservas de dinheiro aí. Mais um erro que o fotógrafo iniciante comete, um erro clássico do fotógrafo iniciante, é acreditar que precisa de uma lente boa logo de início, de cara, assim, cara, eu vou comprar uma lente boa e minha vida vai mudar. Vai ser tudo diferente, comprei a lente, agora sim, as fotos vão mudar do dia pra noite, as coisas vão acontecer. E não é bem assim, cara, não é bem assim. Eu mesmo cometi esse erro quando eu tava lá no início, comecei a ganhar uma graninha, me empolguei e disse, eu preciso de uma lente para fotografar retratos. E precisava mesmo, né? Precisava mesmo. Eu já tinha uma lente, eu tinha uma lente zoom competente, e eu precisava de uma lente para fazer um pouco mais fechada para fotografar os retratos. Eu podia ter comprado uma 85 1.8. Ela iria me atender perfeitamente dentro das limitações técnicas que eu tinha na época. Mas não, eu levantei o valor de um carro, né? Que dá para comprar o quê? $3.000, dá para comprar um Palio. E comprei uma 85 1.2. Sendo muito sincero com vocês, ela mais me atrapalhou do que me ajudou nesse processo inicial do desenvolvimento da minha fotografia. Por quê? Porque ela é uma lente soft focus, o foco dela é muito longo. E eu queria usar essa lente também nos casamentos. O foco dela é longo, quer dizer que o anel de foco tem que girar muito para acertar o foco, porque ela é uma lente que ela tem o buquê tão estreito, ela tem a distância, a profundidade de campo dela é tão estreita que você precisa ajustar o foco manualmente, às vezes, para conseguir o foco onde você quer. Ou no olho, ou no nariz, como você precisa, né? E eu simplesmente não conseguia acertar o foco com aquela lente. Simplesmente não tinha como focar, cara. Não tinha como focar, não saía uma foto focada, de jeito nenhum. Eu demorei... Cara, olha, eu acho que eu demorei 1 ano para conseguir fotografar com aquela lente aberta em mais de 2.0. Não tinha jeito. Então, na realidade, eu tava com uma Ferrari, mas sem saber pilotar. E... sendo bem sincero, para a maior parte dos trabalhos que você vai fazer, não vai fazer tanta diferença assim, esse nível de qualidade dessa lente, né? Então, vale muito mais a pena você pensar em ter um capital de giro na sua empresa, ter uma reserva de emergência, você pensar em guardar algum dinheiro que você deveria estar guardando, entendeu? Do que colocar o dinheiro no equipamento desses, né? E principalmente, obviamente, vale muito mais a pena fazer um treinamento, mas isso a gente vai falar em seguida. Então, a lente boa, ela não vai fazer a foto sozinha, certo? Você vai ter que aprender a utilizar aquele equipamento. Então, eu te aconselho a ir evoluindo à medida que você vai necessitando. À medida que você vai necessitando, você vai lá e compra uma lente um pouco melhor. Se você já tá num ponto, num ponto bacana, tal, você já tá vendendo bastante as suas fotos, tal, e faz questão de ter uma lente mais cara, porque você quer realmente utilizar uma nitidez mais alta, tal,
Ok, bacana, não tô discutindo sobre isso. O que eu tô querendo te falar é que no início não vale a pena. Não é assim que funciona. No início, aquela 85.8 ou aquela Yongnuo vão te quebrar o galho, cara. Você vai precisar tirar todo o proveito possível daquela lente até o ponto em que você tem a necessidade de um equipamento mais competente, mais caro. Então pensa nisso, cara. Lente boa não vai salvar o teu negócio, tá? Os fotógrafos iniciantes, eles sempre, ou na maior parte das vezes, se apegam demais na técnica e não praticam. O fotógrafo iniciante, e vou dizer o seguinte, em alguns casos mais o fotógrafo homem, né? Ele tem essa característica de querer saber tudo que tem na lente, que tá escrito ali, o que significa, que ano a lente foi lançada, quantos gramas ela pesa, quantos elementos ela tem, como que faz para ligar e desligar o motor disso, daquilo, invertido com a soma dos quadrados dos catetos. E ele não se preocupa em como aquela lente, como aquele equipamento performa no dia a dia. Como ele performa no campo de batalha. Como ele funciona, qual é a característica, quanto ele pesa, se você vai conseguir fazer aquela foto que você tem na cabeça, se você entende como a lente vê, se você enxerga como a lente vê, se você já tem o domínio daquele equipamento suficiente para dar o próximo passo. Então, esse é um erro muito comum, se apegar mais à técnica que à prática. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que desenvolver a parte técnica. É bacana você entender o equipamento, entender a lente, entender todos os pilares da fotografia, tal, legal. Mas é muito mais bacana você conseguir colocar aquilo na prática e conseguir dar os passos necessários para utilizar aquele equipamento da melhor maneira possível. Então, sim, se preocupa com a parte técnica. Sim, eu acho fantástico, maravilhoso. Mas coloca isso na prática o quanto antes. Fotografe, certo? Essa é uma dica que, se eu tivesse ouvido antes, eu ia ter aproveitado muito melhor o meu tempo enquanto fotógrafo iniciante, né? Eu quero deixar mais um ponto claro aqui para o fotógrafo iniciante, que é o seguinte: ignorar e não aprender a utilizar flash. Tem muito, a maior, assim, ó, é inacreditável a quantidade de fotógrafos que diz: eu não uso flash, por quê? Porque eu não sei usar flash. Mas o que você vai fazer com o fato de não saber usar flash? Você vai fazer um treinamento, você vai fazer um curso, você vai pegar a porra desse flash e vai dizer: esse final de semana eu vou abandonar o Netflix, né? Porra, não precisa de tanta série no Netflix, cara. Não precisa, cara. Para ser bem sincero com você, que é um iniciante e tal, você não precisa de série nenhuma no Netflix. Você precisa estudar, meu irmão. Você precisa estudar, você precisa de treinamento o máximo possível. Você precisa pegar esse flash, você tem que saber como fazer ele funcionar em escravo, ligado, desligado, fazer café com ele, ensinar samba, pagode, tudo que é esse tipo de coisa pra ele. O flash tem que ser dominado para que você não se veja em uma situação de baixa luz ou com uma contraluz que faça uma sombra feia e você não saiba o que fazer. Você tenha um recurso, e é um recurso poderoso, o flash é um recurso poderoso, para que você se utilize nas mais diversas situações de luz. Flash é legal para usar durante o dia, durante a noite, rebatido direto. Cara, o flash ele é uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta muito divertida de ser utilizada. Só que você só vai entender o flash como uma ferramenta divertida quando você aprender a utilizar, principalmente no modo TTL. Quando você compreende o funcionamento do modo TTL, você vê que na maior parte das vezes você não precisa utilizar o flash em modo manual e tá trocando a carga dele o tempo todo. Você simplesmente dizendo pro flash aonde que você quer que ele meça, que ele faça a medição TTL, através de um toque num botão com o pré-flash, você indica indica qual é a carga que ele precisa equilibrar ali. E ele erra muito pouco se você compreende o funcionamento dele. Então, vamos aprender a utilizar o equipamento. Vamos aprender a utilizar o recurso do flash. O flash é uma bênção para quem sabe utilizar, certo? Então, utilizem e aprendam a fazer fotos com flash.